Sua parte é encher o pote. Segunda pregação de uma minissérie de duas. O plano era uma só, mas não deu para desenvolver tudo. E vamos ver se dá hoje. Na primeira pregação, o assunto era o casamento em Caná, onde Jesus deu início aos seus sinais, transformando água em vinho. E na primeira, então, eu explorei o evento em si, falando da interferência de Maria no início do ministério de Cristo, na reação dele. Comentei sobre o significado dos sinais do Senhor Jesus Cristo, os propósitos. Falei que, apesar deste milagre ter várias aplicações, que eu iria me concentrar num princípio muito claro, externado aqui nesta história, que em muitas áreas da vida Deus age como um complemento à ação do homem. Vamos ler João capítulo 2, versículos 1 e 12, história muito conhecida, toda criança que frequentou a escola dominical, acho que durante 3 meses, eu vi falar nessa história. Mas uma coisa eu vi falar, e outra coisa é estudar com mais profundidade o que as Escrituras querem nos ensinar. Então, João 2, de 1 a 12, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, mais ou menos 100 litros. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Então, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho para até agora. Com este, Jesus deu princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficou ali não muitos dias. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, te pedimos tua ajuda nesta segunda mensagem sobre este milagre, desta vez não mais explicando o que aconteceu em si, como fizemos na mensagem passada, mas agora aplicando de diversas formas esse princípio, que já comentamos e vamos comentar bastante ainda. Toca os nossos corações, nos eleva, nos santifica, nos faz mais perto de Cristo, Senhor. E se porventura há pessoas que vão ouvir esta pregação que não têm tido ainda Cristo como Salvador em suas vidas, que essas pessoas sejam levadas a isto através do Teu Santo Espírito. E é muito bom saber que elas estão abrindo os ouvidos para ouvir. Em nome de Cristo que nós pedimos e te entregamos os resultados desta mensagem. Amém. Então, o princípio aqui em muitas áreas da vida, Deus age como um complemento à ação humana, ou juntamente com a ação humana. Não era necessária a utilização dos serventes, comentamos domingo passado. Jesus poderia ter feito o milagre sozinho, não precisava ninguém colocar água. Ele poderia ter feito água do nada e depois ter transformado em vinho. Ele poderia ter transformado, ter feito vinho direto,
sem ter passado pelo estágio intermediário da água. Poderia ter feito o que ele quisesse, mas ele fez questão de utilizar pessoas como intermediárias na execução deste milagre. Eu fiquei de ver 5 aplicações em nossas vidas deste grande princípio. Já vimos o primeiro, que é a questão do nosso sustento, ou da nossa subsistência nesta terra. Deu para explorar bem na pregação passada. Então vamos aos outros 4. Saúde. Na realidade, a nossa responsabilidade com o cuidado do nosso corpo. O apóstolo Paulo manda seu discípulo, seu pupilo Timóteo, cuidar da saúde. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Primeira carta de Paulo a Timóteo 5 e 23. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa de teu estômago e de tuas frequentes enfermidades. Obviamente o vinho aqui está assumindo um papel de remédio, que de alguma forma eles criam que de alguma forma ele iria ajudar nos problemas de estômago de Timóteo e outras enfermidades que nós não sabemos nem quais são. Cuida, Timóteo, toma providências para com a tua saúde. Curiosamente, Paulo fez milagres espetaculares. Chegou ao ponto de talvez até ele levantou o morto. Entende que a pessoa estava morta, ele levantou. Dependendo dada como morta a pessoa estava. Então ele fez milagres fantásticos. E, curiosamente, ele não cura Timóteo. E eu não vou entrar nos detalhes aí, porque tem implicações interessantíssimas, até sobre o dom de cura. Mas vamos deixar de lado. Mas observem, ele não cura Timóteo. Amigo dele, discípulo dele, cuide da sua saúde, Timóteo, com o que nós temos hoje. Na época, no caso, vinho, como eles aceitavam como um aspecto de remédio. Jesus aprovou os médicos para os doentes. Lá em Mateus 9:12, ele disse que não precisam de médicos os sadios, mas quem? Os doentes. Então ali Jesus aprova totalmente que alguém doente procure um médico, gaste dinheiro com o médico, gaste dinheiro com o remédio que o médico vai passar, invista parte do seu tempo, das suas energias, das suas poupanças, invista com médicos para cuidar da sua saúde. Interessante o tamanho da confirmação, da aprovação que Cristo faz à questão dos médicos. Por outro lado, Deus é quem nos mantém não somente saudáveis, mas mesmo vivos. Jó, capítulo 34, versículos 14 a 15. Jó 34, 14 e 15, diz assim, passagem interessante esta. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, como se dissesse, tudo que é vida, venha para mim, novamente, toda a carne juntamente expiraria, morreria, e o homem voltaria para o pó. Todo ser humano, que é o que ele está falando aqui, mas a Bíblia ainda fala claro, de tudo que existe, não só o ser humano, mas seres animais e plantas, tudo que existe, está nas mãos de Deus. Ele mantém tudo funcionando com a palavra do seu poder. Então estamos totalmente nas mãos dele.
uma gripe, está nas mãos de Deus. Um câncer está nas mãos de Deus. Uma tuberculose está nas mãos de Deus. Uma depressão está nas mãos de Deus. Mateus capítulo 10, versículos 28 a 31. Mateus 10, 28 a 31. Não temas, Jesus Cristo falando, os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O controle de Deus sobre o corpo é tão grande que Jesus nem falou aqui, passou por cima da ideia de que Deus tem poder para matar o corpo aqui na terra. Não, isso aí é óbvio demais. Deus tem poder de mandar o corpo para o inferno. Corpo para o inferno? Quem vai para o inferno não é a alma de alguém que não entregou-se a Cristo? Não é uma coisa espiritual somente? Resposta: não. Não. A alma de alguém sem Cristo vai para o inferno, sim, mas saiba que o corpo também vai. Não me pergunte como será este corpo, inclusive o corpo indestrutível, que vai passar a eternidade toda sofrendo, gemendo, sofrendo, com ranger de dentes, com choro, e com aquelas características terríveis que a Bíblia fala do inferno. Então não é só uma coisa só espiritual, desencorpado, não, corpo no inferno. Esse é que vocês devem temer, este Deus que faz perecer no inferno o corpo. Ora, quanto mais o controle que esse Deus tem sobre os nossos corpos aqui na terra, óbvio, controle absolutamente total. Efeito prático: cuide seriamente da sua saúde, tomando as providências que lhe cabe. Isso é colocar água no pote, ou na talha. Eu não estou usando a palavra talha porque a gente não conhece bem essa palavra, não usa bem, estou usando logo pote, a gente entende muito melhor. Isso é colocar água na talha, no pote. Como? Cuidando da sua saúde. Daí para frente, deixe Deus resolver o que fazer desta água. Ele resolve. Aguarde sem angústia, porque você está cuidando, fazendo o que você pode, dentro do seu limite, da sua condição de cuidar, de procurar um médico dentro do seu plano, ou da situação tal, e um médico, ou dois, ou três, cada um tem seu jeito de agir, um procura um médico com 2 dias, o outro com 2 meses. Faça da maneira como você acha que deve fazer, cuide com seriedade, siga o que os médicos dizem. E você colocou sua água ali, Senhor, agora tu transforma em vinho, se quiseres, quando quiseres, agora é contigo, sem angústia. Ele pode me curar de uma doença mortal, final, e pode permitir que você morra em 2 dias de um vírus completamente desconhecido e estranho, como há casos em nosso meio. Vem quando o Senhor falar, morreu mulher de alguém, marido de alguém, parente de alguém, o que houve? Não, ninguém sabe, até hoje a medicina não sabe explicar. Teve uma coisa, tirou uns exames aí, uma bactéria nova aí, resistente, antibiótico, com 3 dias estava morto. Pronto, acabou-se. E ouvimos histórias espetaculares de Deus livrando pessoas com doenças que todo mundo diz, essa aqui a medicina lavou as mãos, não tem jeito, e Deus cura. Eu creio que Ele cura, quando Ele quer, se Ele quiser, e não por meio de ninguém. Vai lá no irmão fulano, no cicrano, ou pague alguém, alguma coisa, ou mesmo de graça, mas tem ali, tem uma tenda ali, que tem umas curas e tal. Não vai atrás de ninguém, não.
para pedir uma cura de Deus se você quer pedir. Peça. Cuide da sua saúde e peça. Se você sente paz em pedir, na profundidade que você quiser pedir. Mas deixe com ele a decisão. Dois extremos que eu sugeriria para evitar. Primeiro, não precisa ajudar a Deus botando tanta água nesse pote até derramar. Que diz aqui que os serventes colocaram água até o limite, ou seja, totalmente, encheram de água, pronto. Não foi derramando, exageradamente. Não. Ou seja, cuidado com a obsessão com a sua saúde. Mais água. Não, já está bom, já está cheio o pote. Não, mandou tomar um antibiótico, vou tomar 2. E fica com alguma coisa chamada hipocondria. É que tudo é doença, tudo é problema com a saúde, qualquer coisa corre para um médico, corre para outro, e não dá nem tempo do tratamento que aquele médico passou fazer efeito. Aí já não confia naquele médico, já vai para outro e lê tudo na internet sobre doença, e os livros, e bola tudo, e vive angustiado, que não pode vir falar que alguém morreu daquilo, que ela está assistindo que vai morrer também. E para. Coloque só água no pote. Tá bom, não precisa trazer toneladas d'água não. Jesus disse, não, tá bom, encha essas 6 talhas aqui, cada uma tem 100 litros d'água, tragam 600, que já é muito, tragam 600 litros d'água, não precisa trazer 650 não, tá bom. Então cuide da sua saúde sem obsessão, sem uma coisa exagerada, cuide naturalmente, levando a sério. O outro extremo é entregar tanto a Deus ao ponto de se acomodar e se recusa a dar qualquer passo para cuidar da sua saúde, não fazer nem exame de sangue. Já vi gente se gabar disso. 3 anos que eu não tiro o exame de sangue. Eu pensei, coitado ignorante, não sabe o risco que está passando e está correndo, coitado. Pensa que é um gênio e que é corajoso, é um tolo. Eu não tiro o exame de sangue, ainda se gaba, mas Deus cuida de mim, vai nessa. Desta forma assim, pode ser que ele cuide mesmo, mas lhe dando uma lição grande, e talvez um susto grande, ou mais do que um susto, porque não se brinca com Deus. Ele cuida de você, você desprezando o seu corpo, você próprio, ele vai cuidar dele. Olha o princípio. Não. Ele vai cuidar de você. À medida que você, de uma maneira séria, também cuida de você próprio, como ele manda nas Escrituras. Então, não cuidar do corpo de jeito nenhum é não colocar água nenhuma no pote. Ia ser problemático, porque milagre sem água não ia ver. Terceiro exemplo que eu quero dar deste princípio, na realidade é o segundo de hoje, mas colocando como do passado, responsabilidade de cuidar da própria alma. Falei do cuidado com o corpo, agora o cuidado com a alma. Devemos nos esforçar para crescer espiritualmente, e esforçar muito. Querem ver? Efésios 4, 21. Essas passagens eu não estou explicando muito detalhadamente, porque são basicamente dando apoio para as afirmações que eu estou fazendo. Então é uma mensagem, é uma mistura de expositiva com temática. Efésios 4, versículo 21. Em diante. Observe o aspecto da responsabilidade sua. No sentido de que, estou em Efésios 4, 22. Quanto ao trato passado, quer dizer, na sua vida pré-conversão, vos despojeis, vocês se livrem do velho homem. Então já é a primeira responsabilidade sua, se livrar do velho homem,
que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis do espírito do vosso entendimento. Agora, depois você estuda para saber como é se renovar aí, mas é responsabilidade sua se renovar, ok? E vos revistais do novo homem, mais uma responsabilidade nas suas costas, se revista do novo. Como é isso? Depois a gente conversa, mas está aí a ordem. Se revista do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, pare de mentir. Mas é difícil para mim, eu minto desde que eu nasci, minha mãe já me teve mentindo no quarto, lá no parto, eu vi todo mundo mentindo, não interessa, meu irmãozinho, deixe de mentir. Mas é difícil para mim, certo? Se esforce. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque todos somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Ah, pastor, o senhor pensa que é fácil? O senhor sabe quem é que eu estou com raiva? O senhor sabe o que é que fizeram para estar com essa raiva? E agora quer que eu não peque? Não, eu não. É Deus. Dê um jeito. E depois a gente estuda isso aí. Mas dê um jeito de irar e não pecar. Esforce-se para se zangar, se irar, se enraivecer e não pecar. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Eu? Não dá lugar ao diabo? Como? Estude. Não sei, vamos ver isso aí. O seu é o seguinte: você tem a obrigação diante de Deus de não dar lugar ao diabo, seja lá o que isso signifique, mas não dê lugar ao diabo. Cuide. Está começando a pesar, né? Já estou aqui com tonelada nas costas. Aquele que furtava, não furte mais. O senhor pensa que é fácil pagar os impostos? Não, eu também pago. Ah, porque eu nunca paguei antes, né? Antes da sua conversão. Agora, não furte não, do governo não. Ah, mas é tudo bandido desonesto. Não, para. Não furte mais do vizinho, do amigo, do inimigo, do patrão. Não interessa. Não furte mais. Nem furte mais dos seus concidadãos do mesmo país. Roubando nos impostos. Não roube não. Pague seus impostos. Ah, mas assim eu quebro, a carga de impostos no país é muito alta, pague os seus impostos, vírgula, a não ser que você more no Brasil. É aqui? Está assim aí? Não, né? Não tinha nem Brasil na época. Então o peso é grande, a responsabilidade, o esforço que você deve fazer para cuidar da sua alma, para você se santificar cada vez mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. E não tem essa, né? Acudir o necessitado. Mais um, jogue na sua lista aí. Você tem acudido a quem, hein? Última semana, último mês, tudo bem, último semestre. A quem você tem acudido? Daria para você escrever no papel. Você tem acudido como? Mas pastor, porque a minha situação financeira está ruim, eu falei de dinheiro, acudir, eu acho que o assunto aqui principal é dinheiro mesmo, cada um é o seu sustento, mas mesmo sem falar nisso, de que forma você tem acudido? Agora vamos para o dinheiro mesmo, você está muito necessitado, ok, R$1, você pode ajudar alguém com R$1, com um pão, e dar para alguém que está com fome, não importa, não interessa. Bom, eu ia dizer, o problema é seu, é meu, é nosso, dessa responsabilidade que você tem de se santificar. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ora, não é suficiente que eu pare de mentir? Não é isso que o senhor queria? Eu não, é Deus que queria que você parasse de mentir. Agora, está querendo mais? Tá. É que não sai da sua boca uma palavra ruim, torta, apodrecida, nenhuma, que o seu linguajar seja perfeito, mas não dá para alcançar, mas tente, é sua responsabilidade cuidar da alma, e sim unicamente que for bom para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Transmitir graça aos que ouvem, você tem essa responsabilidade.
E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito de Deus. Eu? O que eu posso fazer para entristecer ou não entristecer? Depois a gente conversa. Mas está aí, pesando nas suas costas e na minha. Alguma coisa pode ser que você faça que venha a entristecer o Espírito Santo de Deus. Longe de vós toda amargura e cólera e ira. Aí aumenta muito. Parece que Paulo cansa de colocar um por um e ele vai agora emendando um sobre a outra. Toda cólera e ira, gritaria, blasfêmias e bem assim, toda malícia. Pronto, agora cansou mesmo. Ele generalizou isso. Tudo que é ruim, joga fora. Antes, cede uns para com os outros. Ele não parou não, porque ali era o que precisava jogar fora. Agora o que é preciso para colocar para dentro, praticar. Benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, ou seja, perdoador, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Vou parar aqui. 1 Pedro 1, 14 a 16. Pedro 1, 14 a 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também. Tudo que Paulo falou ali, naquele longo trecho que eu li, Pedro resume em pouquíssimas palavras, para não dizer uma palavra só: santidade. E numa expressão: tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, agora como fosse Deus falando: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, você tem a responsabilidade de ser santo diante de Deus, puro, sem mácula, sem defeito, sem pecado, cada vez mais imitador de Cristo, cada vez mais parecido com Cristo. É sua responsabilidade. Coloque água nas talhas. Ao mesmo tempo, nós lemos algo como 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que nos deixa impressionados, quando diz, 1 aos Tessalonicenses 5 e 23, quando diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Agora eu fiquei confuso, pastor. Não é para que eu me santifique, não é para que eu cuide de me tornar santo, ou cada vez mais santo, e isso é se santificar, tornar cada vez mais santo. Um monte de encargos sobre nossas costas para nós sermos mais santos, e agora vem dizendo que é Deus quem me santifica. E Hebreus 2 e 11 também, vamos lá rapidamente, Hebreus 2 e 11, já estou lendo. Pois, tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos e tal. Ora. Aqui ele fala em dois grupos de pessoas. O primeiro grupo é feito de uma pessoa só, Cristo, que é chamado de aquele que santifica. É quem faz algo ativo na vida do segundo grupo. Quem é o segundo grupo? Os
santificados, que passivamente recebem do santificador, aquele que santifica, recebe esta atuação dele, este exercício de poder sobre a própria vida. Quem são? Os que são santificados. Cristo nos santifica. Paulo já tinha dito lá em 1 Tessalonicenses que Deus é quem nos santifica. A mesma coisa. E agora vem uma passagem que fala nos dois fatores. O famoso Filipenses 2, 12 a 13. Você já deu nó em muita cabeça de PhD e de doutores de teologia. E vai continuar dando até Cristo chegar e explicar tudo direitinho, porque nós não entendemos bem isto. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, isso é santificação, mesma coisa, desenvolver a salvação, se tornar cada vez mais santo, desenvolver, você desenvolva a sua própria salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Aqui é em cima da outra. Os dois aspectos aqui colados. Desenvolva a sua salvação. Estou falando com você mesmo. Desenvolva. Agora tem um detalhe. É Deus quem dá em você a vontade de desenvolver a sua salvação. Tem mais. É Deus quem efetua em você o desenvolvimento da salvação que eu estou mandando você desenvolver. É impressionante. É impressionante. Uma Bíblia joga luz nesses dois fatores, responsabilidade humana e o poder de Deus, lado a lado. Mas é assim que funciona. Todo crescimento espiritual envolve, então, decisão, determinação e muito esforço. Colocar 600 litros de água naquelas talhas não deve ter sido fácil. Você nunca vai crescer em Cristo. Nunca. Só passivamente. Deus me santifica. Deus me santifica. Aliás, eu tomei uma decisão. Não falta um culto mais. Pastor, tanto fala, insiste. Tá bom. Esse aí não entende que é por bem dele, mas tudo bem. Para agradar o pastor, que é um absurdo, mas tudo bem. Eu vou agora, não faltar um culto mais. Pronto, agora eu estou em dia com a minha obrigação. Agora eu vou ser santificado. Vou só esperar. Morreu. Não vai sair do canto. Parabéns pela decisão de faltar um culto, apesar de não ser boa a sua motivação, mas é coisa boa e tal, mas não é só assim, isso é um aspecto, porque você vê a pregação, aí houve algo na pregação que você não entendeu bem, casquetou com aquilo, o que você vai fazer com isso ao longo da semana? Você é muito bom, ou muito boa de ir para o Facebook, né? Mas você vai naquele termo, para saber o que o pastor quis dizer com aquilo. Você vai dar uma olhada num livro que explica mais ou menos aquilo. Você vai menos perguntar, pastor, eu quero uma hora com o senhor lá no seu gabinete, para o senhor me explicar isto que eu não compreendi. Você vai se esforçar para entender aquilo que você entendeu, que ficou claro, que era importante, que o pastor deu muita ênfase na pregação, mas você não entendeu bem. Tudo bem que você não entendeu direito, mas o que você vai fazer com aquilo, 99%, eu espero estar errado, não vai fazer. Quero dizer a palavra por mim? Enquanto eu bebo aqui. Pronto. Nada. Não, eu não sou teólogo. Eu não tenho livro de teologia em casa.
Nem vou ter. Complicado. Comentário é para pastor, professor de escola dominical, diácono, aí arrisca comprar um comentário. Eu, leigo do jeito que eu sou, não. Engraçado, leigo, mas fazendo curso de especialização, fazendo mestrado, fazendo doutorado. Eu sou leigo. Quer dizer que você tem cabeça para fazer um mestrado, estudar livros em inglês complicados, técnicos, e você não tem cabeça de pegar um comentáriozinho simples, em português, e ler aquela passagem para ver se abre um pouco a sua cabeça, se esforçar para crescer naquilo que você ouviu ontem na pregação. Estou dando um exemplo, irmãos. Pastor, o senhor sabe botar um comentário? É caro, comentário bom. Vamos no seu guarda-roupa? Vamos ver sua última viagem? Paciência. Dizer que é caro, um investimento num bom comentário é caro. O crente devia ter vergonha de usar um argumento desse. Não. Sua responsabilidade crescer espiritualmente. Por outro lado, mesmo que você se esforce, só vai crescer se Deus fizer você crescer. Ou seja, se Ele transformar em vinho a água que você colocou. Ao se esforçar, ao comprar um comentário, ao vir aos cultos, ao conversar mais isso com os irmãos sobre Deus, ao orar mais, aí você sabe. É com você. O que você vai fazer no sentido de se responsabilizar pelo seu crescimento espiritual, isso é pessoal, isso é com você. O pastor pode ajudar com ideias, a tal da passagem que você não entendeu, pode ajudar, para ver se você entende melhor, tá? Tudo bem. Mas não pense que eu tenho responsabilidade de fazer você crescer espiritualmente a partir de um ponto muito limitado que me cabe. Eu tenho responsabilidade como pastor, sim, mas é bem limitado, viu? E a sua responsabilidade é deste tamanho, perto da minha. Sabe o que acontece? Você inverte. Porque o pastor fala meio embolado, não entendo bem, porque o pastor não explica direito, porque o pastor isso. Prega muito e eu durmo. Prega pouco e fica superficial. Porque isso, vai inventar. Pode inventar problemas e dificuldades no pastor, na igreja, no seu dia a dia, na sua cabeça, na sua condição financeira, seja o que for. Mas não adianta. Então, coloque a água neste assunto do seu crescimento espiritual e ore a Deus. Senhor, agora eu preciso do entendimento, eu preciso receber do alto sabedoria para entender essas coisas, para amadurecer, para me tornar mais puro cada vez mais. Senhor Deus, eu vou morrer de colocar água aqui nessa talha, vou morrer de me esforçar para ser santo, mas se tu não me deres essa santidade, se tu não me santificares, porque eu creio que és tu quem me santifica, ó Deus Pai, tu me santificas, ó Senhor Jesus Cristo, tu me santifica, ó Espírito Santo, o próprio nome dele, Espírito Santo, é tu que me santificas, é o Deus triuno que nos santifica. Então, as duas coisas aí lado a lado. Penúltima, resistência às tentações, que na realidade é um pedaço da última, porque ainda fala de responsabilidade sobre a sua alma. Mas eu achei que seria interessante destacar aqui esse aspecto das tentações, do jeito que eu destaquei o aspecto da sua santificação na parte passada. Então, concentração agora na questão das tentações, que é uma coisa seríssima, misteriosa, envolve o diabo, envolve Satanás, envolve a nossa mente, pedaço da nossa mente que ainda é carnal, porque uma parte da nossa mente já é a mente de Cristo. Então, isso é complicado, seja como for, complicado ou não. Efésios 6, 13 a 18, vejam aqui o tamanho da sua responsabilidade quanto a essa questão das tentações. Efésios 6,
de 13 a 18. Diz assim: portanto, tomai o isopor de Deus, né? É o que é? Pesado, né? Pesado. Eu acho que minhas costas, eu não aguentava nem meia armadura. Mas é o que está aqui. Já dá a ideia do peso. Ei, armadura, Paulo. Tem que ser armadura, pode ser uma camisa levezinha, não. Armadura de Deus. Para quê? Para quê, Paulo? Essa armadura que eu mal posso suportar. Para que possais resistir no dia mau. Ah, você quer resistir no dia mau? Você quer ter força espiritual para vencer as tentações? Pois vista a armadura de Deus. Quem? Você vista. Vai lá no seu guarda-roupa e tire a armadura de Deus e vista. Eu não vou lhe vestir, não. É você que vai se vestir. Vista a sua armadura, chamada de Deus, porque obviamente essa armadura é feita de poderes que Deus nos transmite, mas a armadura é sua e é você que vai ter que vestir, para que possais resistir no dia mau. Quem resistir? Você. Não é Cristo que vai resistir por você, é você que vai ter que resistir. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Quem vence? Você. Olhando por esse ângulo, né? Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. É se ligando, a ideia é se amarrando, se ligando. Como alguém tirava um manto grande e amarrava em torno da cintura para poder fazer um trabalho braçal mais intenso, para a roupa não atrapalhar. Cingir é isso. Então se cinja com a verdade. E vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com preparação do evangelho da paz. Olha a quantidade de ações que você deve tomar. Claro que você vai ter que estudar o que é essa preparação do evangelho da paz, como é que se veste a couraça da justiça, que justiça é essa. Tudo bem, é outro estudo, mas tem. Embraçando sempre o escudo da fé, escudo na mão da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Quem apaga? Você, com seu escudo. Tomai também o capacete da salvação. Ainda falta a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ainda falta, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, e a passagem continua. Então, veja a responsabilidade que você tem de se preparar para as tentações. Tiago capítulo 4, versículo 7, nós lemos assim: Tiago 4 e 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Muito bem. Mas, o que é o diabo? Resisti ao diabo. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Eu resisti o super poderoso diabo, Satanás, que ele é super poderoso. Claro, um poder que não se compara com o de Cristo, mas ele é muito poderoso e poderia destruir com um sopro se ele quisesse. Claro, guardando-se a soberania de Deus, permissão de Deus. Eu estou falando só do poder do diabo e o seu poder, só, deixa Deus aqui. O poder do diabo e o seu poder, ele esmaga, assim, ele pulveriza. Muito poderoso, muito mais do que você pensa. Jesus falou muito do poder dele, do poder das trevas. Paulo falou também. É muito forte o poder do diabo. Aí chega Tiago e diz assim: resista ao diabo. E ele vai fugir de você. O diabo, o próprio, vai fugir de mim. Desse miserável insignificante aqui, que eu conheço minhas fraquezas, minhas necessidades, meus limites, vai fugir de mim. Vai. Resista. Mas como? Depois a gente lê. Mas cabe a você resistir
ao diabo: você. Curioso isso, irmãos. Por outro lado, Deus tem o total controle sobre as nossas tentações. Vou ler uma passagem só, passar para o quinto e último ponto. É uma passagem clássica e muito gostosa para os crentes que estão em dificuldades de tentação, provações grandes, principalmente tentações. 1 Coríntios 10 e 13. Muito conhecida, muito útil, muito benéfica para quando estamos com grandes problemas de tentações. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, ou seja, dentro do limite humano de resistência. Mas Deus é fiel e não permitirá, olha já o verbo aí, não permitirá, estava falando em poder do diabo, agora está vendo o poder de quem? Deus. Deus entrou em cena agora. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Quem é o tentador? O diabo. Então, ao mesmo tempo que nós temos que resistir ao diabo para ele fugir de nós, nós sabemos que Deus está no comando e ele dá ao diabo o limite com o qual o diabo vai nos tentar. Fantástica essa revelação dos bastidores celestiais. É outro tipo de versículo que nós nunca iríamos sacar se não fosse claramente revelado. Ele é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Que coisa espetacular. Além do limite de um crente deixar de ser crente. E continua ainda Paulo. Pelo contrário, ele quer trabalhar agora do outro lado. Pelo contrário, juntamente com a tentação ou provação, no grego a palavra pode ser usada para tentação ou provação, depende do contexto. Juntamente com a tentação, Ele, Deus, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Gente, isso é bonito demais. É bonito demais. Nós temos que resistir ao diabo com todas as nossas forças. E ao mesmo tempo sabendo que aquela nossa força não vale coisa nenhuma. Se Deus não estiver por trás, limitando o poder do diabo para nos tentar. Interessante é que nem fala que Deus aumenta a nossa força. Talvez outras passagens falem disso, claro, o aumento da santificação vem o aumento das forças. Mas nessa passagem não é nem isso que ele fala. Ele fala que Deus diminui o poder da atuação do diabo naquele irmão, naquele filho de Deus, naquela situação, naquela provação. É interessante, é tão misterioso que é isso que acontece. Deus limita a ação do diabo. Faça isso, não faça mais do que isso. Satanás, você pode mexer em Jó, mas não mexa na saúde dele. Aí logo depois, tudo bem, mexa na saúde dele, mas não o mate. Está claramente Deus colocando os limites para o diabo tentar a Jó. Coube a Jó se defender lá como ele pôde. Moral da história: duas coisas. Não podemos ser relaxados achando que Deus é quem nos livra. Você precisa evitar focos de tentação. Desliga a internet depois de tantas horas que a sua esposa foi dormir. Desliga essa desgraça. Não passa na frente daquela banca ou daquele lugar que você sabe que naquele local tem cenas ali que vai mexer com você. Não senta perto daquela colega na faculdade que você sabe que ela desperta no seu pensamento, ou daquele homem, seu colega, que desperta pensamento. Se ele senta na frente, sente atrás, mude de classe, dê um jeito, evite situações de tentação, porque você sabe, eu sei o que é que nos dá trabalho em termos de tentação. E uma coisa que pode me dar trabalho, nem arranha em você. E o contrário, coisa que em você lhe derruba, eu nem noto quando é comigo. São sensibilidades diferentes. Cada um tem a sua forma, a sua personalidade. Tanto que Deus
dá a cada um, como eu disse, provação no limite daquela pessoa suportar naquele contexto da vida. Então, se prepare espiritualmente, fuja, corra, léguas, como se diz, para evitar situações de pecado. E esteja normalmente o mais forte que você puder espiritualmente. Aí vem a questão da santificação, para que as tentações que surgem de repente, que são muitas também, de repente você está no meio de uma tentação muito grande e não vou resistir isso. Aí, no caso, apele para Deus e peça ajuda, desde que você tenha enchido o pote com água. É muito comum o crente recorrer a Deus sem ter reserva no banco. Quem quer sacar um valor alto na hora de uma necessidade, economiza, aí vai juntando, aí na hora que empretou mesmo, como se diz, corre lá e tem uma poupançazinha até gorda para essas situações. Mas tem gente que não quer poupar, vai gastando, curtindo, ainda goza do outro que poupa, aí na hora H vai lá no banco, cheque, sem fundo, não tem reserva. Eu uso a mesma figura para a questão da fé, o depósito da fé, o estoque de fé, que muitos na hora de um problema grande, não só uma tentação, aqui eu generalizei um pouco, precisa, mas vamos concentrar na tentação então, precisa de um estoque grande de intimidade com Deus, de fé, de confiança, dizer, Senhor, me ajuda agora. 1 Coríntios 10 e 13, fala ao diabo, para ele não me tentar, não fale com o diabo diretamente, nunca, é Deus que fala, fale a ele, para que ele não me tente ainda que eu possa suportar, fico pego de surpresa, Senhor, me ajuda. Eu entendo que muito dessa resposta que Deus vai dar, desse poder que Deus vai lhe dar, depende do seu estoque de água na talha. Tua talha está seca. Você não encheu sua talha? Como é que eu vou transformar em vinho uma água que não existe? É exatamente isso que acontece. Mas é bom, não é? Quando você precisa recorrer a Deus, quando vê seus talhas estão cheios, só esperando a hora de dizer, vinho, agora, e da melhor qualidade possível. Fantástico. Vamos para o último ponto. Eita, essa aqui é. Vamos deixar para a próxima? É porque fala aqui de uma coisa que é muito, muito básica para nós, a conversão de um pecador. Ou seja, responsabilidade sua sobre a alma dos outros. Falei sobre a sua responsabilidade sobre o seu corpo, sobre a sua alma. E agora eu vou falar da responsabilidade sua sobre a alma dos outros e do corpo, já que o corpo também vai para o inferno. Depois vamos deixar para a próxima pregação. Eu teria que apertar demais, e eu não gostei de apertar este assunto, que vai entrar a questão de calvinismo, arminianismo, eleição, responsabilidade do homem, e geralmente isso não dá para se falar muito apressadamente, não. Mas eu li um livro, eu era novinho na fé, era um dos livros prediletos do meu pai na fé, pastor Haroldo Rainer, O Propósito Gracioso de Deus. E ele era apaixonado por esse livro. E eu, logo depois de convertido, ele botou meu pai para ler, minha mãe, eu acho que a família toda lê esse livro, o Haroldo botou tudo para ler. É exatamente isto. Esse livro é sobre o milagre de Jesus Cristo, da água em vinho, e ele aplica, um livro, ele aplica só desta forma, essa quinta que eu escolhi aqui, na pregação do Evangelho, na salvação de uma alma, juntamente com a nossa responsabilidade de pregar. Então, vamos ficar com essas três, então, responsabilidades nossas, para cuidarmos do nosso corpo, cuidarmos da nossa alma, deixando que Deus faz o milagre. É muito comum o crente se preocupar demais com as coisas deste mundo. Ele faz voltas, faz curvas, ele se esforça para conseguir uma bolsa, para conseguir uma viagem,
para fazer um curso não sei aonde. Ele é impressionante, fala com pessoas, fala com amigos, fala com gente que está em posição de alguma influência, e, como se diz hoje, rala, e estuda até de madrugada, quando é o caso, e muitos esforços, muitos para as coisas desta vida. É válido se esforçar para ganhar o pão do rosto, para ganhar o pão com o suor do rosto, o pão de cada dia. É válido querer se distrair um pouco, passear um pouco. Mas, irmãos, eu fico olhando, aí pensando, bastava um aluno de vestibular dedicar 20% do que ele dedica no ano do seu vestibular. Se ele dedicasse 20% daquela seriedade, daquele esforço, alguém que vai fazer um concurso público depois de formado, se dedicasse 20% daquele esforço, daquela seriedade, dedicasse para o esforço do crescimento espiritual, para as coisas de Deus, cuidando da sua alma, do seu corpo, da sua santificação, jogando água nas talhas, seríamos outros tipos de crentes. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra pregada mais uma vez, e que o efeito seja maravilhoso em nossas vidas, que sejamos fiéis na colocação dessas águas, Senhor, nos nossos potes, para que na hora do teu agrado tu apenas decida fazer a transformação espetacular, dando poder espiritual, dando santificação, dando dinheiro para sustento, dando saúde, o que for. Ó Senhor Deus, se agrada de fazer milagres em nossas vidas e nos dá vontade de nos esforçar para que te dê prazer no realizar desses milagres. Em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço. Amém.